Vamos iniciar a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos ângulos. Questão 1. Quais as medidas dos ângulos x e y assinalados na figura? Observando a figura, x e 110 graus são opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, x é igual a 110 graus. O ângulo y e o ângulo de 110 graus juntos formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo que mede 180 graus. Então, eles são suplementares. A soma dos dois, y mais 110 graus, é igual a 180 graus. Como que eu encontro um valor desconhecido em uma adição? Aplicando a operação inversa. Se y mais 110 é igual a 180, para encontrar o valor de y, eu devo fazer o quê? A diferença menos a segunda parcela. 180 graus menos 110 graus é igual a 70 graus. Então, x é igual a 110 graus e y é igual a 70 graus. Questão 2. Qual o valor de x na figura abaixo? O ângulo que mede 2x menos 10 e o ângulo que mede 40 graus são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, para encontrar valores desconhecidos, nós aplicamos a operação inversa. 2x menos 10. O 10 ele está subtraindo antes da igualdade, que eu chamo de primeiro membro. Então, se ele está subtraindo, a operação inversa da subtração é a adição. Eu vou passá-lo para após o sinal de igualdade, somando o número 40. 40 mais 10, 50 graus. Só que eu não quero o valor de 2x, eu quero o valor só de x. Então, novamente, vamos trabalhar com operação inversa. Operação inversa da multiplicação, porque 2x é 2 vezes o valor de x. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. E eu escrevo divisão em forma de fração. Se o 2 está multiplicando x, eu vou pegar esse 2, né? E vou dividir o 50. 50 divididos por 2, 25 graus. Então, x é igual a 25 graus. Questão 3. Sabendo que a reta R é paralela com a reta S, calcule o valor de x. Nós podemos observar que o ângulo que mede x mais 15 graus e o ângulo que mede 40 graus, eles são colaterais externos. Se eles são colaterais, a soma dos dois é igual a 180 graus. 15 mais 40, 55 graus. Aplicando a operação inversa, 55 está somando x. Se eu quero o valor de x, eu faço a diferença entre 180 e 55. Então, 55 está somando x, eu vou colocá-lo depois da igualdade, subtraindo 180. 180 menos 55, 125 graus. Questão 4. Na figura, R e S são retas paralelas e T é a transversal. Determine as medidas x e y dos ângulos destacados. Então, aqui nós podemos perceber que o ângulo x e o ângulo de 70 graus, eles são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. O 70 está somando x, então eu vou colocá-lo após a igualdade, subtraindo 180. Por quê? A subtração é a operação inversa da adição. 180 menos 70, 110 graus. Os ângulos x e y são correspondentes. Ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, o ângulo y vai ter a mesma medida que o ângulo x. Logo, o y também é igual a 110 graus.
Questão 5. Determine as medidas x, y e z nos casos a seguir, onde as retas R e S são paralelas. Primeiro, vamos encontrar o valor de x. Os ângulos que medem x mais 36 graus e 5x são colaterais externos, ou seja, a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. 1x mais 5x, 6x. 36 está somando. Eu vou passá-lo para após o sinal da igualdade, subtraindo 180. 180 menos 36, 144. O 6 está multiplicando x. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou colocá-lo após a igualdade, dividindo 144. Lembrando que eu escrevo a divisão em forma de fração. 144 divididos por 6, 24. Então, x é igual a 24 graus. Bom, comparando x mais 36 graus e o ângulo y, eles são suplementares. Eles somam 180 graus. O ângulo x mede 24 graus. 24 mais 36, 60. 60 ele está somando o y. Para encontrar o valor de y, novamente eu aplico a operação inversa. Ele está somando, eu vou colocá-lo após a igualdade, subtraindo de 180. 180 menos 60, 120 graus. E o z? O y e o z são colaterais externos. Se eles são colaterais, a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. O y mede 120. 120 está somando z. Para encontrar o valor de z, vamos aplicar a operação inversa. Ele vai ficar após a igualdade, subtraindo 180. 180 menos 120, 60 graus. Na letrinha B, os ângulos que medem 5x mais 40 graus e 2x são colaterais internos. Se eles são colaterais, a soma dos dois é igual a 180 graus. 5x mais 2x, 7x. O 40, ele está somando 7x. Então, eu vou passá-lo para após a igualdade aplicando a operação inversa, ou seja, ele vai para após a igualdade subtraindo 180. 180 menos 40, 140. O 7 está multiplicando x. Para encontrar o valor de x, eu aplico a operação inversa. Eu vou escrevê-lo após a igualdade, dividindo 140. 140 divididos por 7, 20 graus. 5x mais 40 graus e o ângulo y são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, quer dizer que eles têm a mesma medida. O x mede 20. 5 vezes 20 é igual a 100. 100 mais 40, 140 graus. Y e z são suplementares, ou seja, a soma é igual a 180 graus. O y é igual a 140 graus. Ele está somando z. Então, novamente, eu vou aplicar a operação inversa. Eu vou colocá-lo após a igualdade, subtraindo de 180. 180 menos 140, 40 graus. Questão 6. Assinale V para verdadeiro e F para falso nos casos a seguir. Lembrando que dois ângulos são complementares quando eles somam 90 graus. E são suplementares quando eles somam 180. 80 e 10 são suplementares? Falso. 80 mais 10 é 90, então eles são complementares. 30 e 70 são complementares. Falso. 30 e 70 é igual a 100.
para ser complementares, eles têm que somar 90. 120 e 60 são suplementares, verdade. 120 mais 60, 180. 20 e 160 são complementares. Falso. 20 mais 160 é 180. Então, eles seriam suplementares. 140 e 40 são complementares. Falso. 140 e 40 somam 180 graus. Então, eles são suplementares. Questão 7. Quais devem ser os valores dos ângulos indicados por letras para que as retas R e S sejam paralelas? Então, aqui nós podemos perceber que os ângulos X e Y, eles são correspondentes. Então, eles têm o mesmo valor. Logo, eu posso dizer que 2x e x são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. 2x mais 1x, 3x, é igual a 180. 3 está multiplicando x. Para encontrar o valor de x, eu vou passá-lo para o segundo membro, ou seja, após a igualdade, dividindo 180, porque divisão é a operação inversa da multiplicação. 180 divididos por 3, 60 graus. Os ângulos que medem 2x e y são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. O x mede 60 graus. 2 vezes 60, 120. 120 está somando. Para encontrar o valor de y, eu aplico a operação inversa. Eu vou escrevê-lo após a igualdade, subtraindo 180. 180 menos 120, 60 graus. Na letrinha B, nós podemos perceber que os ângulos que medem 3x, 2x menos 30 graus e 3x mais 20 graus são colaterais externos. Então, a soma é igual a 180 graus. 2x mais 3x, 5x. Menos 30 mais 20, menos 10. Se eu tenho 20 e gasto 30, fico devendo 10. Esse 10 está subtraindo. A operação inversa da subtração é a adição. Eu vou passá-lo para após a igualdade, somando 180. 180 mais 10, 190. Eu quero o valor de x. O 5 está multiplicando x. A operação inversa da multiplicação é a divisão. 190 divididos por 5, 38 graus. 3x mais 20 e y são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, quer dizer que eles têm a mesma medida. O x mede 38 graus. 3 vezes 38, 114. 114 mais 20, 134 graus. 2x menos 30 e z também são opostos pelo vértice. Então, eles também têm a mesma medida. O x mede 38 graus. 2 vezes 38, 76. 76 menos 30, 46 graus. Questão 8. Calcule o valor de x, y, z e w nos losangos abaixo. Então, aqui eu vou destacar em azul, que eu vou chamar de reta transversal. Os outros dois lados do trapézio, do losango, são as retas paralelas. Então, nós podemos perceber que o ângulo que mede x e o ângulo que mede 65 graus, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. Então, x é igual a 65 graus. X e y são suplementares. Juntos, eles somam 180 graus. O x mede 65. 65 está somando y. Para encontrar o valor de y, eu aplico a operação inversa.
Eu vou passá-lo subtraindo 180. 180 menos 65, 115 graus. Bom, ângulos opostos de um losango têm a mesma medida. Logo, o ângulo Z, ele vai medir 65 graus. E o ângulo W vai ter a mesma medida que o ângulo Y. Então, W é igual a 115 graus. Na letrinha B, o ângulo X e o ângulo que mede 110 graus são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. 110, ele está somando. Eu vou passá-lo para após a igualdade, subtraindo 180, porque a subtração é a operação inversa da adição. 180 menos 110, 70 graus. X e Y são colaterais internos. Se eles são colaterais, quer dizer que a soma dos dois é igual a 180. O ângulo X mede 70. Qual vai ser o valor de Y? 70 está somando. Para encontrar o valor de Y, eu vou aplicar a operação inversa. Eu vou passá-lo subtraindo de 180. 180 menos 70, 110 graus. Ângulos opostos de um losango têm a mesma medida. Logo, o ângulo Z vai ter a mesma medida que o ângulo X. Então, Z é igual a 70 graus. E o ângulo W tem a mesma medida que o ângulo Y. W mede 110 graus. E assim nós encerramos a correção de mais uma sequência de atividades complementares da semana 4 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.